E nesta noite de quarta-feira, nós teremos o prazer de ter conosco o professor Padre Anderson, que gentilmente aceitou participar da nossa atividade, dada a necessidade que tivemos de alterar a nossa programação. A professora Lucia, que era a professora que estaria aqui conosco hoje, infelizmente teve um problema familiar, não pôde comparecer, e de imediato fiz contato com o Padre Anderson, que aceitou, de modo que realmente será uma noite muito profícua, tenho certeza, para todos nós. Eu agradeço desde já ao Padre Anderson por ter se disponibilizado vir aqui para falar para os nossos alunos. E para dar início então às nossas atividades, eu gostaria de convidar a professora Adriana Schindler, vice-diretora do nosso centro, que será a moderadora da nossa atividade. E convido também o nosso Padre Anderson Machado Rodrigues Alves, para que possa vir compor também a mesa. Vou passar aqui uma rápida apresentação do nosso palestrante, né, o Padre Anderson Machado Rodrigues Alves, é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade della Santa Croce, em Roma, 2019, mestre em teologia e em filosofia pela Pontifícia Universidade della Santa Croce, em Roma, licenciado em teologia pela Universidade de Navarra, Espanha. É professor permanente do nosso programa de pós-graduação em educação da UCP e tem experiência na área de filosofia, teologia, história e educação, com ênfase em teoria do conhecimento, história da educação, filosofia da ciência, filosofia e teologia moral fundamental. E o tema, então, da nossa atividade de hoje, educação, novas tecnologias e perspectivas futuras. Então, sem maiores delongas, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra ao Padre Anderson para que ele possa proferir a sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, professor Maurício, professor Adriano, para ele estar aqui com tantos professores também aqui do nosso curso, de Direito, de História, é uma grande alegria. Todos os alunos também, inclusive os que estão nos acompanhando aqui pelo computador, pela internet. Então, gente, eles pediram então que eu falasse um pouco sobre essa questão da inteligência artificial e educação. É uma coisa que eu tenho estudado aqui há algum tempo, mas é uma coisa muito nova, né? E, inclusive, eu peguei aqui autores muito recentes que escreveram sobre isso no ano passado e esse ano, e estou estudando ainda, né? Então, vocês desculpem porque realmente a coisa é muito nova, estamos ainda em processo de estudo. Mas, de qualquer forma, para tentar sintetizar o que eu estudei, né? E ordenar, então eu fiz um texto, vão me desculpar, eu vou ler, espero que esteja bem claro, né? Mas qualquer coisa, vocês podem depois, né, fazer as perguntas e vamos tentar esclarecer aqui, tá bom? Então, vou começar aqui, então, com a minha introdução, tá? Inteligência, educação e ética. Eu titulei assim, inteligência artificial e educação, questões éticas, relacionadas, então, com essa relação de inteligência artificial e educação. Então, começamos assim. Inteligência, educação e ética são palavras grandes. Diante delas, a melhor atitude deve ser o respeito, acompanhado pelo silêncio e pela reflexão. Vamos buscar falar desses temas aqui separadamente e relacionando-os. Os autores que estudam esses assuntos, seja da filosofia, seja das ciências, em geral, possuem uma característica comum. É uma sólida base humanista, a qual é fundamental para o estudo. Os grandes pensadores da neurociência, da biologia, da medicina em geral, possuem ricos conhecimentos sobre as humanidades, e isso enriquece muito a sua perspectiva. Isso é muito relevante. Às vezes, no mundo acadêmico, costuma-se tratar o conhecimento de forma demasiado fragmentada, opondo, às vezes inconscientemente, as ciências humanas, as biológicas e exatas. Isso ocorre até mesmo na separação física das faculdades ao interno das universidades. Entretanto, as ciências necessitam de uma fundamentação filosófica e humanista. E os humanistas e os filósofos dependem do conhecimento da realidade natural para bem elaborar o seu discurso.
de forma que os saberes deveriam ser cada vez mais integrados no âmbito acadêmico e não fragmentados. Isso só tem a enriquecer todas as áreas do conhecimento. Então, vamos tratar um pouco sobre esses temas. Primeiro, o tema da inteligência. A humanidade, há séculos, busca compreender a inteligência humana, algo que está longe de ser realizado. E agora deve se confrontar com uma inteligência dita artificial. A disciplina filosófica, a teoria do conhecimento e a neurociência atual visam explicar o funcionamento da inteligência e o processo do conhecimento humano. Muitos hoje se perguntam: a inteligência artificial é realmente inteligente? Os estudiosos da inteligência artificial não deixam de se colocar essa questão. A filosofia trata o tema da inteligência e do conhecimento humano desde o seu início. Aristóteles começou a sua grande obra, Metafísica, com uma afirmação extraordinária: todo homem deseja por natureza conhecer. A palavra inteligência em português deriva da palavra latina intellectus, o qual traduz o termo grego nous. Para Platão e Aristóteles, pelo nous, o homem é semelhante a Deus. Platão disse, em resposta aos sofistas da sua época: o homem é a medida de todas as coisas, e Deus é a medida do homem. Em As Leis, Platão diz assim: Deus é para nós, maximamente, a medida de todas as coisas, muito mais do que quanto pode ser um homem, como, porém, agora se diz. Para Aristóteles, pelo intelecto, o homem se assemelha a Deus. Ele diz assim na Ética Nicômaca: se, pois, o intelecto em relação ao homem é uma realidade divina, também a atividade, segundo o intelecto, será divina em relação à vida humana. Mas não se deve aceitar a afirmação dos que aconselham ao homem, porque é homem e mortal, de limitar-se a pensar coisas humanas e mortais. Antes, ao contrário, enquanto seja possível, é necessário comportar-se como imortais e fazer de tudo para viver segundo a parte mais nobre que está em nós. Uma frase, afirmação de Aristóteles, espetacular, os dois, né? Platão e Aristóteles são incríveis, né? Então, o termo intellectus, latino, segundo São Tomás de Aquino, significa intus legere, ou seja, diz respeito à nossa capacidade de ler dentro das realidades. O intelecto apreende as essências, reproduzindo-as imaterialmente. O intelecto humano apreende a realidade, dando à luz uma palavra interior, ou seja, um verbo, chamado então de conceptus, conceito. A formação do conceito é a primeira atividade intelectual humana. O intelecto humano é chamado agente quando forma o conceito, e é chamado de possível quando o memoriza, possibilitando as demais operações intelectuais. Os conceitos, uma vez formados, podem ser relacionados entre si, dando origem à segunda operação intelectual, o juízo. Quando eu digo, por exemplo, Sócrates é um homem, estou unindo conceitos que antes estavam separados em minha mente, Sócrates e homem, atribuindo esses conceitos a uma realidade que está fora da minha mente. O juízo diz respeito, então, ao ser da realidade, que é a fonte última dos nossos conceitos intelectuais. Os juízos são sempre sobre os conceitos. Os conceitos são a fonte dos juízos, e os juízos, por sua vez, ajudam a entender melhor os conceitos. O intelecto humano, a inteligência humana, apreende a realidade, e assim é chamado de especulativo ou teórico. Especulativo provém de speculum, ou seja, espelho. O intelecto humano especula quando reflete imaterialmente a realidade material sobre a qual discorre. Essa é a grandeza do homem. Reflete imaterialmente a natureza que é material. Essa é a grande grandeza. Por isso que a gente fala, né? Pensar o fogo não queima, né? Pensar a pedra não faz ninguém ficar com a cabeça dura, não é verdade, né? O pensamento é imaterial, ele apreende a realidade da forma que ele é, imaterialmente, não materialmente, como é a realidade. Além disso, além de ser especulativo, o conhecimento da realidade pode
mover o homem a agir. Nesse sentido, o intelecto se torna prático, quando a realidade conhecida se torna princípio da nossa ação. Então, o intelecto é teórico e prático. Os juízos podem também ser relacionados entre si e formam um silogismo ou raciocínio. O silogismo contém premissas e uma conclusão. Há silogismos teóricos e práticos. Os teóricos refletem a realidade. Os práticos têm como conclusão uma ação. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é o exemplo de um silogismo teórico, que reflete a realidade. Agora, se eu faço o seguinte silogismo: tenho sede, isso é água, logo bebo a água. Isso é um silogismo ou raciocínio prático. A conclusão é uma ação. Então, primeiro ponto, o que é inteligência? Segundo ponto, a educação humana. O que é educação? Falamos em outros textos das leituras e demos alguns conselhos para a sua boa realização. São principalmente 3. Para aproveitar a leitura é preciso ler bem, ler pouco, escolher os livros e escolher nos livros. Pelas leituras, nós aumentamos o nosso léxico, ou seja, a nossa compreensão dos conceitos. Primeira operação intelectual. Quem nasceu por volta da década de 80 ouviu certamente nas escolas o seguinte tipo de afirmação: a educação não deve levar o aluno a decorar nada, mas sim a entender. Desse modo, se confrontava a memorização e a compreensão, como se fossem duas coisas excludentes. Os estudos realizados pela neurociência atual, porém, mostram que o conhecimento é explicado através das sinapses, ou seja, a conexão entre os neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso. As sinapses químicas e elétricas. O conhecimento implica relações, transmissão de informações entre os neurônios, de modo que as vivências, as sensações, os pensamentos e as ações deixam marcas no cérebro. São as chamadas marcas da memória, denominadas assim há mais ou menos 100 anos. A neurociência descreve isso assim: ao ocorrer os impulsos elétricos pelas conexões nervosas, as sinapses se transformam e se tornam melhores condutoras. Isso faz que, em longo prazo, os impulsos gerem caminhos trilhados no cérebro, os quais são marcas estruturais. Isso é estudado há décadas e se chama na biologia do cérebro de neuroplasticidade. Há um outro nome para isso, simplesmente aprendizado. Quem aprendeu muito na vida tem muitas marcas no seu cérebro, ou seja, muitos caminhos abertos, muitas vias abertas, que lhe possibilita orientar-se no mundo e agir com eficiência. Hoje temos estudos que mostram que memorizamos o que profundamente pensamos. Há anos, a psicologia da aprendizagem da memória investiga a profundidade do processamento de uma matéria. Quanto mais profundamente uma matéria é entendida, mais ela fica gravada na memória. Quanto mais entendemos o conceito, mais ele fica registrado na nossa memória. Quanto mais pensamos uma realidade, um conceito, mais firmemente ele permanece em nossa inteligência. Cria-se assim um canal de informações no sistema nervoso, ou seja, as sinapses se tornam profundas, se tornam canais, vias. Isso explica materialmente o aprendizado e a memorização. O que é mais intensamente pensado é mais firmemente armazenado. De forma que não há oposição nenhuma entre aprendizado e memorização. O que aprendemos realmente, nos lembramos. E só nos lembramos do que realmente aprendemos. Manfred Spitzer, um psicólogo alemão, no seu livro chamado Demência Digital, fala de alguns desses estudos. Um deles foi feito com um grupo de palavras. As palavras são mais ou menos essas: jogar, martelo, olho, brotar, correr, sangue, pedra, pensar, carro, carrapato,
amor, nuvem, bebida, ver, livro, fogo, osso, comer, grama, mar, enrolar, ferro e respirar. Essas são as palavras. Algumas foram escritas em letra minúscula, outras todas em maiúscula. Aí, qual foi a experiência que fizeram? Mostraram essas palavras a 3 grupos de pessoas. Para cada palavra dessa aparecia no computador por 2 segundos. As mesmas palavras foram apresentadas aos 3 grupos pelo mesmo tempo. Ao primeiro grupo, foi pedido para notar as palavras que estavam escritas com letras maiúsculas e as que estavam em minúsculas. O grupo 2 devia buscar distinguir nessas palavras os substantivos e os verbos. E o terceiro grupo deveria identificar os seres animados e os seres inanimados. Então fizeram isso. Depois de alguns dias, perguntaram aos 3 grupos de quais palavras eles se lembravam. O resultado foi o seguinte: o rendimento da recordação dependia do que aquelas pessoas tinham feito com as palavras na sua cabeça. Ou seja, quanto mais profundamente eles pensaram naquelas palavras, mais eles se recordaram delas. Assim, o grupo 3, que foi o que devia identificar objetos animados e inanimados, esse grupo se recordou de mais palavras. O grupo 2 ficou em segundo lugar, e o grupo que só tinha que identificar as letras maiúsculas e minúsculas, esse se recordou de pouquíssimas palavras. Ou seja, essa é a conclusão, né? Quanto mais profundamente se pensa um conceito, melhor ele fica, mais ele fica na memória, mais ele é memorizado, gravado. Por sua vez, então, as leituras fazem trabalhar o nosso chamado intelecto agente, ou seja, a nossa capacidade de elaborar, de formular os conceitos. As leituras também estimulam o chamado intelecto possível. Por quê? Permitem um maior número de juízos, de afirmações, de relações, de sinapses. Na leitura, devemos ter um comportamento inicialmente passivo e posteriormente ativo. O que significa isso? Na leitura devemos, quando lemos, devemos ter abertura de mente, ou seja, certo grau de confiança no autor do texto. Além disso, devemos deixar a realidade formar a nossa maneira de pensar e não fazer o contrário. Também é preciso, depois de ter esse aspecto passivo, é preciso reagir ao que se lê, ao que recebemos intelectualmente. Devemos ler para pensar, para refletir, para nos enriquecer e para utilizar o que lemos nas nossas vidas práticas. O leitor não pode ser meramente passivo, buscando simplesmente um armazenamento maquinal das informações. Se ele busca fazer isso, ele vai se esquecer. Se ele só busca gravar, ele se esquece. Como diz o autor Sertilhante, ele diz o seguinte: muitos leem como se tricota, fazem com uma espécie de indolência de espírito, como um espectador que vê desfilar diante de si ideias, como um pastor sonolento olha a água passar. Tem gente que lê dessa forma, de maneira simplesmente passiva. Melhor forma para se esquecer. O trabalho intelectual é, porém, vida do espírito, ou seja, trabalho fatigoso de assimilação. E a assimilação é a reação do organismo ao que o nutre. Não basta ler para se instruir, porque isso não muda a nossa substância. A passividade, a docilidade, a confiança nos autores é essencial, mas isso é apenas o trabalho inicial da inteligência. Sertilhante cita Comte, Augusto Comte, francês. A obediência está na base do aperfeiçoamento, mas ela não é o aperfeiçoamento humano. De forma que quem nos instrui pode nos dizer de verdade, como diz o Evangelho: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida intelectual quer dizer uma atitude inicialmente passiva e, na maior parte do tempo, ativa. A palavra educação provém do latim educere, que significa trazer para fora, extrair as potencialidades que se tem dentro,
de forma que não é possível ensinar sem a iniciativa, a inteligência, a atividade de inteligência de quem está sendo educado, ou seja, o uso do intelecto agente e possível. De modo que a educação não é uma imposição extrínseca à pessoa, mas é um estímulo para que ela chegue a atualizar as próprias potências, as próprias capacidades, ou seja, de forma que ela chegue a ser efetivamente o que ela já é. Isso é educação. De forma que ninguém pode nos instruir sem a nossa colaboração, sem a nossa atividade. Como diz o Sertilhães no mesmo livro, a vendedora nos mercados não alimenta o nosso corpo, a vendedora que vende no mercado, não? Do mesmo modo, não são os livros que nos alimentam ou nos educam. O que eu leio deve se tornar parte de mim, e isso deve ser feito por cada um. Nesse sentido, Boécio dizia o seguinte: pela doutrina, o espírito do homem é somente excitado a saber. E antes dele, Santo Agostinho falava o seguinte: um homem está para o ensino como o agricultor está para a árvore. Isso é Santo Agostinho de Magisto. Para São Tomás de Aquino, a palavra, ou o escrito, ou o livro, são meros sinais que fornecem a matéria para o trabalho da nossa inteligência. O som ressoa, a luz vibra, os nossos sentidos externos captam os estímulos e os transmitem aos nossos sentidos internos e depois ao nosso intelecto. O intelecto, então, gera uma palavra interna, o conceito, que possibilita novos conhecimentos. Os sinais externos estimulam e possibilitam o conhecimento. De forma que a ciência não são os sinais, não são o conjunto dos sinais, mas são a obra do intelecto sobre os sinais, né? Ou seja, uma inteligência não é, uma biblioteca não é culta, uma biblioteca não tem ciência, né? A biblioteca tem conhecimento morto, né? Parado. Somos nós que podemos tornar cultos, podemos ter ciência. Então, ou seja, aquelas coisas, os livros são sinais, mas que precisam da atualização nossa, do conhecimento nosso, né? Os sinais e as realidades conhecidas permanecem externos ao intelecto. Os sinais e as realidades correspondem às ideias que são elaboradas pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto. Os sinais possibilitam o conhecimento, o raciocínio, mas não o substituem. Sertilhães fala assim: o ensinamento só nos fornece os meios de agir espiritualmente, como a medicina oferece aos nossos corpos os meios de se curar. Mas assim como nenhuma medicina tem ação sobre um organismo inerte, nenhum ensinamento triunfa sobre um espírito negligente. Fantástico, né? Nenhum ensinamento triunfa sobre um espírito preguiçoso, né? Não adianta, né? Pode ter o melhor professor do mundo, né? Mas se não há iniciativa, se não há busca, de nada resolve. Portanto, o conhecimento não é diretamente transmitido. O conhecimento deve nascer, deve ser gerado na inteligência. O livro comunica sinais, palavras de um interlocutor mudo, para que cheguemos a pensar, a criar algo por nós mesmos. Sertilhães fala assim: a fonte do saber não está nos livros, está na realidade e no pensamento. Os livros são palavras indicadoras. A estrada é mais antiga e ninguém faz por nós a viagem da verdade. Sertilhães, fantástico, né? O mais importante, então, não é o que um autor diz, mas o que é a realidade e o que o nosso intelecto se propõe a compreender, a absorver vitalmente, de modo que possa pensar por si mesmo. Se não há essa atividade própria, não há educação, não há formação. Sertilhães novamente fala assim: entendida a palavra, é preciso, após o autor, graças a ele talvez, mas no fim, independentemente dele, obrigar a alma a redizer a palavra a si mesmo. É preciso recriar para nosso uso toda a ciência. Ou seja, está falando aqui da palavra do livro. Não basta assimilar, né? É preciso agir
a partir dessa palavra. É preciso dizer novamente essa palavra de outra forma. É preciso recriar para o nosso uso a ciência. A leitura das grandes obras permite, então, não a aquisição de verdade espalhadas, mas ela nos permite a formação de um critério, de uma sabedoria pessoal. E esse é o objetivo da educação. Não é simplesmente informar, mas formar, dar critérios, educar plenamente. Sem isso, a utilidade de um livro seria nula. Ao máximo, poderíamos imitar um livro escrevendo outro, sem que ninguém leia, sem que traga nenhum benefício disso. A leitura e a instrução, então, não podem ser meramente passivas. Como diz o Sextilhões novamente, há também em nós volumes e grandes textos a que não lemos. Ou seja, como tem livros lá parados na nossa estante, também tem livros em nós, livros que nós pensamos que lemos, mas não lemos, porque fizemos uma leitura meramente passiva, não ativa, não houve uma reflexão, não houve uma assimilação verdadeira. Se por isso não houve memorização, não se lembra do livro. Não é desejável, então, ler as grandes obras, os clássicos, com desejo de anotar fórmulas. O livro deve ser um ponto de partida e não uma meta. Devo aprender a ler o livro, a compreender o livro, e depois é preciso refletir, julgar o livro e talvez abandonar ou ultrapassar esse livro. Sextilhões fala assim: tenho o dever de ser eu. De que serve repetir outros? Por pouco que eu seja, sei que Deus não fez em vão nenhum de seus espíritos, muito menos ainda nenhuma das coisas da natureza. Obedeço ao meu mestre quando me liberto. Ele fala isso, Obedeço ao mestre quando me liberto dos mestres, dos pequenos mestres, Ou seja, quando sou eu, quando não simplesmente copio o outro. O livro é, então, um sinal, é algo que estimula o pensamento, é um auxílio, é algo que possibilita o iniciar da reflexão, sem a substituir. De acordo com Sextilhões, outra citação dele diz assim, um livro é um berço, não um túmulo. Fisicamente, nascemos jovens e morremos velhos. Intelectualmente, por razão da herança secular, nascemos velhos. E é preciso tratar de morrer jovens. Fantástico, Ou seja, quando lemos, estamos herdando uma herança, estamos herdando algo. Então, estamos velhos, como os que nos antecederam, Isso quando recebemos. Mas é preciso morrer jovens, É preciso ter a coragem, pouco a pouco, de dizer algo novo. A partir do que eu ouvi, é preciso ter a coragem, a ousadia de dizer algo novo, algo jovem. É preciso morrer jovem. Os grandes pensadores, os gênios, quiseram nos libertar e não nos prender a nada, nem mesmo a eles. É preciso, assim, a partir deles, alcançar a nossa liberdade, a espontaneidade intelectual. O pensamento deve proceder da nossa intimidade e originalidade. A mera repetição logo se torna cansativa. Os gênios foram os grandes criadores e, por isso, são sombra de Deus. Deus está em todos e, quando crescemos, quando nos desenvolvemos, com trabalho e esforço, honramos e respeitamos a Deus. Ou seja, quando somos realmente educados, alcançamos uma autonomia, uma emancipação. Somos imagem de Deus e não contra Deus. Ao contrário, Seríamos contra Ele se simplesmente repetíssemos o que já foi dito. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Pergunta: a inteligência artificial é inteligente? Um dos grandes pesquisadores da inteligência artificial na atualidade é Luciano Floridi, é o nome dele. Ele nasceu em Roma, tem 57 anos, se não me engano, foi formado na Universidade La Sapienza, em Roma, naturalizou-se britânico e agora leciona filosofia e ética da informação em Oxford. Na Universidade de Bolonha também ele ensina sociologia da cultura. Há alguns anos ele trata da chamada Quarta Revolução Industrial. O que significa? Significa a compenetração do mundo físico e digital.
a qual considera os dados, a coleta, a classificação e utilização, algo de fundamental valor. O seu último livro chama-se Ética da Inteligência Artificial, Desenvolvimento, Oportunidades e Desafios, publicado em março de 2022. Ele desenvolve há anos uma ética da informação e da internet, e é um dos maiores teóricos dessa área. O Floridi recorda que, para Aristóteles, os homens tendem por natureza ao saber, como dissemos no início. Segundo o Galileu, a filosofia está escrita no universo. O livro da natureza, para ser compreendido, o que implica, então, o conhecimento da linguagem matemática. Né? Conhecer a natureza implica matemática, ou seja, supõe a matemática. Na modernidade, com o método experimental, o método moderno, o conhecimento se matematiza, se quantifica. Antes dessa época, isso diz o Floridi, o conhecimento era principalmente teórico, ou seja, a humanidade tinha uma abordagem representativa do mundo, em grego, mimética, representava o mundo, né? Apreendia o mundo, especulava sobre o mundo, isso até a Idade Média. Com o método científico moderno, passou a haver uma abordagem principalmente construtiva do mundo, ou seja, poética, não mimética. Ou seja, o conhecimento prático ganhou a primazia sobre o teórico. Nessa perspectiva moderna, a poética, a informática é inserida. Desde o início, ela se tornou indispensável para as outras ciências. Então, ela entra nesse aspecto poético do mundo. Diz ele assim, o Floridi, a revolução tecnológica e informática possibilitou a aparição das inteligências artificiais. Ele distingue as inteligências artificiais reprodutivas ou fracas e produtivas ou fortes. Reprodutivas e produtivas. A primeira, a reprodutiva, diz ele, define assim, tenta obter com meios não biológicos o resultado do nosso comportamento inteligente. O exemplo que ele dá é o robô cortador de grama. Nesse caso, não importa como ele faz o trabalho, o que importa é que o resultado seja feito, na verdade, é que ele corte a grama. Isso é inteligência artificial reprodutiva. Uma máquina faz o que nós faríamos fisicamente. Qual o problema disso? Nenhum, né? A inteligência artificial produtiva tenta obter o equivalente não biológico da nossa inteligência. O exemplo seria um robô capaz de selecionar os lugares do jardim a serem cuidados, escolhendo o que fazer a partir do gosto do seu dono, que ele poderia compreender, né? E fazer lá a jardinagem segundo o que ele entendeu do que o dono gostaria de ter. Isso seria a inteligência reprodutiva. O Floridi diz isso. Esse tipo de inteligência só existe na ficção científica. Entretanto, ela é a que ganha mais atenção hoje em dia. A inteligência artificial realiza cálculos a partir de regras estatísticas. Ela não possui um intelecto agente e possível, ela não formula conceitos e muito menos reflete sobre eles. Ou seja, a inteligência artificial não lê a realidade, ela apenas dispõe de certos padrões matemáticos que podem ser úteis à nossa vida, como um cortador que corta a grama, ou o robozinho que limpa a casa, muito bom, né? Mas isso não é inteligente. Segundo Floridi, não há verdadeira inteligência reprodutiva. Ou seja, os instrumentos não são capazes de intelligere, mas são apenas capazes de fazer. Por isso ele fala de novas formas do agere. A inteligência não seria inteligência artificial, mas seria agere artificial, ou seja, é uma ação artificial que ela faz, mas não é inteligência, tá bom? A partir disso temos o último ponto, que é o ponto da ética digital, que é o que ele desenvolve. Isso aqui é fantástico, essa parte que ele refere sobre isso. Ele diz o seguinte, ó, segundo o antigo axioma medieval, fundamental para a ética, o agir segue o ser. Agere sequitur esse, uma afirmação clássica da ética. Com a invenção das inteligências artificiais, o agir, o inteligir e, consequentemente, o ser não estão mais unidos. A inteligência artificial
pode agir, mesmo estando desconectada da biologia. Pode realizar algo mal, mas ela nunca será moralmente responsável pelas ações más que ela faz. De modo que a inteligência artificial não exime a responsabilidade moral dos homens sobre os atos realizados por ela, pela inteligência artificial. Ao contrário, aumenta a responsabilidade humana por tudo que uma inteligência artificial pode fazer. Nesse sentido, a inteligência artificial pode ser um instrumento de promoção da autorrealização humana. Dizer, pode ajudar a ter mais tolerância, a cultivar a coesão social, a fortalecer os vínculos entre os homens, uma sociedade livre. Agora, olha só isso aqui, gente. A visão do Floridi é diversa de outros pensadores desenvolvedores da inteligência artificial. Recentemente, o jornalista irlandês Mark O'Connell, é o nome dele, viajou para os Estados Unidos para se encontrar com pensadores, especialistas em programação ou engenheiros, convictos de que podiam derrotar a morte e o envelhecimento. A partir dessa sua viagem, esse autor escreveu um livro, To Be a Machine, Ser uma Máquina, em 2018. Ele relata nesse livro o seu encontro com milionários, promotores das inteligências artificiais na Califórnia, que trabalham e estão convencidos de que seja possível, com a inteligência artificial, cancelar a morte. Eles são os chamados transhumanistas, que esperam um futuro no qual os seres humanos serão imortais, ou viveremos entre 500 e 1000 anos. Olha que coisa. Por esses engenheiros, gente muito inteligente e milionária, que mora nos Estados Unidos, estão pensando isso, né? A inteligência artificial vai fazer isso. Para eles, para o transhumanismo, olha a doutrina deles, chegará o dia em que a evolução tecnológica libertará a inteligência humana, que é o software, presa no corpo, considerando o hardware biológico. Os nossos cérebros, então, serão digitalizáveis, reproduzíveis na rede, instalados como um programa. Isso é mais do que uma teoria, uma ficção científica. Em 2013, o Google fundou um negócio chamado Calico, um centro de biotecnologia que busca a longevidade e o prolongamento da vida. O'Connell relata no seu livro o caso de um homem que protestou na sede do chamado Mountain View com um cartaz que dizia o seguinte: imortalidade já! Google, por favor, resolva o problema da morte. Isso é uma coisa real, né? Ele está protestando contra a morte. Entre esses milionários e engenheiros da Califórnia, existem os chamados singularistas, que estão convencidos de que o apocalipse da espécie humana ocorrerá por obra das inteligências artificiais. Entre eles estão Elon Musk, Steve Wozniak e Bill Gates. Estão nesse grupo, os singularistas, né? Ou seja, a inteligência artificial vai causar o apocalipse. Pessoas muito sérias, muito reais, presentes, né, na nossa cultura. E milionários, acima de tudo, quem tem mais dinheiro tem mais voz, né? Felizmente, o nosso mundo é assim. Né? O O'Connell, nesse livro, fala de um sujeito chamado Aubrey de Grey. Ele é biogerontólogo, especialista em genética, matemática e cientista da informação, que busca fundos privados e fundou o SENS, S-E-N-S, que visa prolongar a vida dos seres humanos para pelo menos 1000 anos. Segundo esse de Grey, a morte causada à velhice é um genocídio silencioso. Olha que loucura, né? A morte gerada por velhice é um genocídio, diz ele, né? Que os homens não podem viver ainda 1000 anos, né? Tá? Então essa é a visão desses apocalípticos. O Floridi, por sua vez, considera a inteligência artificial uma tecnologia digital comum. Essa tecnologia se caracteriza por uma particularidade. É uma nova forma de ação eficaz, mas não inteligente, diz ele. É eficaz, mas não inteligente. Possibilitada pela revolução digital, ou mais precisamente, diz ele, pelo desalinhamento digital entre a inteligência e a ação. Isso é uma coisa muito que ele fala muito. A inteligência artificial
separa inteligência e ação. Age, mas não é inteligente. Quem é inteligente somos nós que governamos isso. Tá? Ele fala assim, citação dele, de 2021, Floridi. A revolução digital acontece apenas uma vez. Para que tudo corra bem, a hora de começar é agora. As gerações futuras nunca conhecerão uma realidade apenas analógica, offline e pré-digital. Somos a última geração a experimentá-la. Precisamente pelo fato de a revolução digital estar apenas começando, podemos moldá-la de formas positivas que beneficiem a humanidade e também o nosso planeta. Isso é a afirmação dele, né? A tese, estou terminando, tá, gente? A tese central do último livro dele é a constatação de que a inteligência artificial representa um divórcio entre a inteligência e a capacidade de ação, possibilitado principalmente por dois fenômenos. Por um lado, o avanço das tecnologias digitais, que permite separar a capacidade de resolver um problema com sucesso da necessidade de ser inteligente ao fazê-lo. A inteligência parece que substitui ali a nossa inteligência ao resolver aquele problema. Por outro lado, ocorre uma crescente tendência da sociedade para transformar o mundo num ambiente cada vez mais adequado ao funcionamento das inteligências artificiais, o que contribui para a afirmação desses sistemas tecnológicos. Para ele, as primeiras versões da inteligência artificial eram, na maior parte das vezes, simbólicas e constituíam um ramo da lógica matemática. Atualmente, a inteligência artificial promove conexões, busca padrões complexos nos conjuntos de dados e seria como um ramo da estatística. O principal cavalo de batalha da inteligência artificial não é mais a dedução lógica, mas a inferência, que é a relação com relação a... Ele dá um exemplo assim, o Google sabe o que nós queremos comprar antes de nós, não é verdade? Né? Já nos manda ali as ofertas antes de nós, né? Porque a inteligência artificial está separando e está nos enviando aquilo. Né? A Netflix sabe o que nós queremos ver antes de nós sabermos também, né? Nos envia ali o comentário. Tudo isso é feito pela inteligência artificial, né? Que tende a gerar as nossas escolhas. Não nos força, mas nos sugere, né? Nos dão ali com muita força. Tá? O Floridi vê vantagens e riscos das inteligências artificiais. Ele fala assim, ó, aquilo que eu descrevi até aqui, a revolução digital, oferece enormes oportunidades para melhorar a vida privada e pública, assim como o nosso ambiente, o meio ambiente de forma geral. Né? Consideremos, por exemplo, o desenvolvimento de cidades inteligentes ou os problemas causados pelas emissões de carbono. Os algoritmos podem melhorar o fluxo do tráfego e o uso da energia. Redes elétricas inteligentes podem reduzir os impactos do carbono. Um relatório recente da Microsoft estimou que o uso da inteligência artificial em aplicações ambientais poderia reduzir as emissões globais de gases do efeito estufa entre 1,4% a 1,5% e 4%, ao mesmo tempo que aumentaria o PIB global em 3,1% e 4,4%, diz ele. Né? Então, ou seja, tem aí possibilidades, boas possibilidades para isso. Né? Mas diz ele, as oportunidades das inteligências artificiais estão ligadas também a desafios éticos significativos e novos. Por exemplo, o uso extensivo cada vez maior de dados, muitas vezes pessoais e confidenciais, por parte das grandes empresas de dados. Né? A crescente dependência dos algoritmos para analisá-los a fim de induzir escolhas, a redução do envolvimento da supervisão humanos de muitos processos automáticos. Ele menciona também a questão da saúde, por exemplo, né? Os nossos dados da nossa saúde, né? Quando a gente vai ao médico, os exames, tudo isso fica no sistema. E aí, essas grandes empresas podem ter acesso a isso? Nós demos autorização para isso? Né? Podem divulgar por aí esses dados? Né? Lembro de um caso agora recente na Itália, de uma atriz que estava enfrentando uma doença grave, leucemia, né? E ela fala, os meus filhos descobriram isso pelos meios de comunicação. Não foi para nossa família, não foi uma família que falou isso, né? Os filhos que são crianças, 9, 10 anos, descobriram isso pela internet, que eu estou sofrendo de leucemia, né? Ou seja, usaram os dados dela ali nos meios de comunicação. E aí? Isso é ético? Isso é legal? Isso é correto? Um dos problemas
esses dados, esse excesso de dados, o que fazer com isso, né? Ele fala aqui, outra citação dele interessante, ele diz assim, ó, os desafios éticos impostos pelas tecnologias e práticas digitais podem ser enfrentados com sucesso. Boston, Portland e São Francisco estão entre as cidades dos Estados Unidos que baniram o uso indiscriminado do reconhecimento facial pelas autoridades. Implementada com cuidado e ética, no entanto, a mesma tecnologia ajudou a identificar milhares de crianças desaparecidas em Nova Delhi, na Índia. Então, olha só, a mesma tecnologia, né? Pode ser uma invasão da privacidade ou pode também ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Então, veja, né? A tecnologia é isso, faz isso, né? Agora, o uso que se faz não é da tecnologia, é humano. O problema é humano, o problema é ético. Floridi, até que eu posso falar um pouquinho, faltam 2 páginas, tá? O Floridi propõe o fomento e o desenvolvimento de inovações baseadas em dados e softwares, diz ele, garantindo o respeito pela dignidade humana, pelo bem-estar do ambiente, pelos valores que movem sociedades de informação abertas, pluralistas e tolerantes. Isso é uma grande oportunidade que podemos e devemos aproveitar, de modo que a exigente tarefa da ética digital é maximizar o valor da inovação digital para beneficiar os indivíduos, a sociedade e os ambientes, navegando entre a rejeição social e a proibição legal, né? Então essa é a luta, né? Nem tem uma rejeição total, nem uma proibição legal. Segundo ele, a ética digital diz respeito ao impacto geral do mundo digital, que inclui questões como a privacidade, o anonimato, a responsabilidade, a responsabilização, a transparência, a explicabilidade e a confiança. Para ele, o verdadeiro desafio não é a inovação dentro do mundo digital, mas o que ele chama de governança do ecossistema digital como um todo, né? Ele fala isso, o problema não é a inovação, mas como governar, como gerir isso aqui. No momento que ele fala que hoje o problema não é tanto o acúmulo de dados, mas é apagar os dados. Esse é o grande problema, né? Acumulamos tanto, agora nosso problema é o que apagar, né? Como apagar, quando que eu vou apagar aquilo, né? Então esse é um problema também que aparece aqui, né? Como apagar esse excesso de informações, né? Diz ele, uma outra citação dele, né? Hoje, a ética digital é um ramo completo da ética, que estuda e avalia os problemas morais relacionados aos dados. Por exemplo, a geração, a gravação, a curadoria, o processamento, a disseminação, o compartilhamento e o uso dos dados. Também diz respeito aos algoritmos, incluindo a inteligência artificial, os agentes artificiais, o aprendizado da máquina e os robôs. As práticas correspondentes, incluindo a inovação responsável, a programação, o hacking, os códigos profissionais, a fim de formular e apoiar soluções moralmente boas, como condutas, valores e políticas corretas. A ética digital, então, se preocupa com questões do tipo: como evitar preconceitos raciais e de gênero no reconhecimento facial? Essa é uma citação dele, né? Como promover a inovação, o desenvolvimento e o uso responsável das inteligências artificiais, de modo a gerar o progresso da inovação digital e a proteção dos direitos dos indivíduos e dos grupos. 3 questões são centrais nessa linha de análise: o consentimento, a privacidade e o uso secundário. Para ele, a revolução digital acontece apenas uma vez. Para que tudo corra bem, a hora de começar é agora. As futuras gerações nunca conhecerão a realidade apenas analógica. Somos a última geração a experimentar. Ao mesmo tempo, o preço de viver nesse tempo especial da história é que temos que enfrentar incertezas preocupantes e fazer isso com uma compreensão limitada. Ele defende também que o debate sobre as tecnologias digitais, se as tecnologias digitais são mais benéficas do que prejudiciais, é inútil. Ele acha que as tecnologias estão chegando, a questão realmente interessante é como podemos aplicá-las de modo ético. Essa é a questão. Como aplicar isso de modo ético? A questão é complexa, nova e precisa de muito estudo. A ética clássica, de fato, necessita de 2 realidades: a experiência moral, a qual inclui o conhecimento, a descrição precisa da realidade, e os princípios morais com os quais julgamos os dados da realidade.
A ética nos oferece esses últimos elementos, os princípios morais. Entretanto, os primeiros são cada vez mais numerosos, difíceis de sistematizar, de ordenar, de entender. Daí a dificuldade do tema e a necessidade de um estudo cada vez mais profundo. Esperamos colaborar com isso daqui para frente. É isso. Obrigado pela atenção de todos. Padre, eu queria, eu sei que o senhor está estudando, né, essa situação toda de inteligência artificial. Eu queria só fazer um comentário, no final uma pergunta, imagino que a gente tenha outras perguntas aqui na nossa assistência. No início dos anos 2000, nós tivemos uma importância muito grande na avaliação dos cursos, né, de uma forma geral, quer dizer, ainda temos, né, o ENAD, naquele momento era o Provão, e a gente tem sempre essa mudança aí com relação a como avaliar os cursos. No caso específico dos cursos de Direito, no início dos anos 2000, nós tivemos um grupo de estudo, inclusive aqui na América Latina, não só no Brasil, de se avaliar os cursos jurídicos por intermédio das competências que são desenvolvidas ao longo do curso. E não como o ENAD, por exemplo, que você faz uma prova de múltipla escolha, que o aluno vai lá e marca, né? Então, se falou muito nisso. E havia, naquele momento, inclusive, ainda trouxe uma cola aqui, que eram novas diretrizes curriculares em 2004, e que um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre essas novas diretrizes, ele falava que o graduando em Direito deve desenvolver durante o curso de Direito algumas coisas que o senhor, inclusive, colocou aqui, né? Leitura e compreensão e elaboração dos textos, não é só ler, compreender aquilo que está lendo, assimilar, apreender, não é isso, professor Rolim? Então, e falava também em domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do direito. A minha pergunta, padre, o senhor acha que a inteligência artificial, que hoje eu vejo a avaliação que a gente tem hoje dos cursos de uma forma geral, né, não só dos cursos de Direito, de todos os cursos, o ENAD para todos os cursos, como uma coisa absolutamente mecânica, né? O aluno decora algumas coisas, alguns conceitos, né? Não é uma coisa que ele mostre suas competências desenvolvidas ao longo dos cursos. O senhor acha que a inteligência artificial pode piorar isso, quer dizer, no sentido de prejudicar ainda mais o desenvolvimento das competências ao longo do curso, quer dizer, prejudicar a apreensão do conhecimento, né, professor Rolim? Às vezes, me assusta um pouco parece que estamos virando um robozinho de limpar, não é isso? Sem inteligência, né? Só programado para fazer aquela determinada função, né? Eu acho que sim, realmente. Se nós deixamos a inteligência artificial trabalhar por nós, certamente nós perdemos competências, né? É a questão de usar a inteligência artificial como substitutiva nossa, não como auxílio, né? O aluno que não faz o trabalho, mas pede lá para o chat fazer o trabalho para ele, né? E depois entrega aquilo sem nem ter lido, né? Nem pelo menos ler, né? Então, realmente, né? Ele não está inteligente, né? Ele está perdendo de capacidade de leitura, de compreensão e de escrita, né? Para escrever, gente, qual a única forma que tem para aprender a escrever? Qual é a única forma que tem para aprender a escrever? Escrevendo, né? Como Aristóteles falava, né? Como é que você aprende a tocar lira? Tocando, não tem outro jeito, né? Como você aprende a escrever? Escrevendo, errando muitas vezes, mas escrevendo, né? É claro que essas inteligências podem auxiliar, como, por exemplo, você escreve um texto e envia o professor de português, ele vai corrigir para você vai ficar feliz, é assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz, ótimo. Você pode também jogar no programa de inteligência artificial que corrige o texto. Ele vai, se você olhar aquilo e falar, olha, é assim que se faz, aqui eu errei, aqui sim. Então é um auxílio, é como um professor que está ao lado, né? Agora, se eu peço que ele simplesmente faça para mim,
É o mesmo que entregar um trabalho tirado do Wikipedia, né? Você só entrega sem ter passado, né? Sem ter assimilado. E além disso, a gente fala isso aqui, né? Não nem a leitura basta, né? Essa é a questão, né? Não basta nem, né? Quanto mais entregar um trabalho que já foi feito, mas nem simplesmente ler um texto basta. É preciso dar essa operação ativa e passiva. A leitura é o começo do aprendizado. Depois de ler, eu preciso fazer o quê? Eu preciso refletir sobre o que o texto diz. Eu preciso saber, estou de acordo ou não estou? Se não estou, por que não estou de acordo? Eu tenho que ser capaz, primeiro, de explicar o que o texto me diz. E depois de dialogar com aquele texto. E a partir dali, chegar à minha conclusão. Então, o texto é apenas o início. O Sertilhante fala, né? O texto é um berço, não é um túmulo, né? O texto assim, está pensando um clássico aqui. O texto realmente escrito. Agora, imagine um texto que não foi escrito por nós e nem mesmo lido, né? Esse é o problema da inteligência artificial. Pode acontecer que o professor, que o aluno faça um trabalho sem ter lido e entregue ao professor, que não vai ler, e vai dar uma nota sem ter lido, né? Isso também pode ser mal usado pelo professor. Por exemplo, tem programa de inteligência artificial que ele resume o PDF. Você coloca o PDF lá do livro e a inteligência faz um resumo para você daquele livro. E não faz só o resumo, mas ela faz perguntas para aquele livro e dá resposta para aquele livro. Um professor pode fazer o quê? Pode pegar o livro, colocar lá e falar: me dê 5 perguntas, me dê 5 respostas, e deu as respostas. Então agora essa vai ser a prova que eu vou dar para os alunos, né? E vou confiar só no que o programa falou. Nem ele, ou seja, ele pode passar um livro para os alunos lerem que nem ele leu, né? Então pode prejudicar os dois lados, do aluno e do professor, né? Pode fazer uma decadência. Então, isso por quê? Porque está se permitindo que a inteligência artificial substitua, não auxilie, né? Então isso é uma escolha ética, né? Ou seja, eu vou deixar que o outro faça o trabalho por mim. Infelizmente, isso é uma possibilidade, pode acontecer em muitos lugares, né? Principalmente em universidades que não tem tanta preocupação assim se o aluno está aprendendo. Tem preocupação se o aluno se forma, né? E se ele pagou as mensalidades, isso que interessa, né? Então, se ele estudou e aprovou, está ótimo. Se ele não estudou, mas entregou o trabalho bem feito, também está ótimo, né? Ele vai sair, né? Quem paga isso depois? Toda a sociedade, né? Tinha um amigo que dizia assim, estudou odontologia, ele falava: eu não iria jamais ser consultado com os meus colegas de turma. Ele falava isso, não ia jamais, porque eu estudei com eles, né? Eu sei que eles passaram 5 anos sem estudar, eu vou lá ser consultado com eles? De jeito nenhum, né? Então, os colegas dele, né? Isso ele falava antes da inteligência artificial, né? Mas já era um risco, né? Então isso pode realmente ampliar muito, né? Como também pode ser usado bem pelo homem, né? Mas o risco é muito grande. Por outro lado, padre, tem umas coisas engraçadinhas, né? Só relatando aqui uma experiência. Outro dia, Walter, eu perguntei lá para o chat GPT, né? Ainda tenho dificuldade de falar esse treco. Me dê um resumo sobre fundo de garantia em termos de serviço, né? Disciplina que eu dou, né? De direito do trabalho, em forma de receita de bolo. Genial! Eu jamais teria criatividade para fazer aquilo, né? Então eu ainda brinquei e falei: vou começar a usar isso a meu favor, né? Para fazer uma aula engraçadinha com meus alunos, né? Receita de bolo, filme, né? Transforme o FGTS em filme, né? Sei lá. Então eu acho que é isso, né? A gente pode usar a nosso favor, né? Mas não que isso vire um instrumento de teste para as nossas... Pode virar um instrumento de teste para as nossas competências e não substituir as nossas competências, né? Mas nesse caso, olha só, isso é um exemplo fantástico, né? Se ela pediu, ele fez, a senhora que é professora da matéria julgou o que ele fez, falou: olha, isso aqui está bom. Outro professor dizendo: não, esse assunto não está bem, né? Quem já domina a matéria, aquilo é um auxílio, né? Algo que pode confirmar o que já sabe. Agora, o aluno que está começando a matéria, a primeira resposta que ele vai ver lá vai falar: isso aqui é o correto, né? Está até mais certo que o professor não sabe aquilo ali, né? Então, veja, é diferente também, segundo a perspectiva do usuário, né? Quem já sabe muito tem aquilo como um auxílio. Quem não aprendeu ainda, né? Se confia somente naquilo, aí está o problema, né? Pode equivocar muito, né? Se equivocar muito. E aquilo tem muitos erros, né? Esse é um outro problema.
Temos alguma pergunta? Vamos aqui com o colega. Boa noite a todos. Boa noite, padre. Horrível senhor. Eu tenho uma pergunta, muito como se fosse mais uma informação complementar do que o senhor disse. Hoje, atualmente, eu acredito que, por mais que tenha essas inteligências artificiais, tem a questão da ética, também de vamos dizer assim, uma crise de consciência de se você só vai depender da inteligência artificial para fazer para trabalhar só, usar todas a trabalhar para a gente, sabe? Eu queria saber o seguinte: quando, por exemplo, você vai, o aluno vai fazer um trabalho, na perspectiva do aluno, eu pelo menos acredito que o aluno tem que consumir o conteúdo que a faculdade oferece, como todo o acervo, os textos, os vídeos, documentários, e se ele tiver mesmo assim, uma dificuldade, a inteligência artificial dá para, vamos dizer assim, dar uma ideia do que poderia ser, tipo estrutura, português, e até mesmo um roteiro de como poderia ser o trabalho. Obviamente, se você depender daquilo, pode ser só a resposta do trabalho. Eu queria saber o seguinte: hoje, com as tecnologias, fiquei sabendo até que tem tecnologia para o professor perceber se o trabalho é ChatGPT ou não. Eu queria saber, do seu ponto de vista, se você tem alguma informação das medidas que as instituições ou aqui mesmo da UCP tomam em relação a essas novas inteligências artificiais, ou é mais crer que cada pessoa vai ter uma consciência de que o certo é o certo, o errado é o errado, vou me depender ou não? Porque eu me lembro muito da semana acadêmica que o senhor usou muito essa informação, junto com o professor Sérgio Salles, que nessa questão do ChatGPT, ele mesmo soltou, vamos dizer assim, uma reflexão ao falar que usava o ChatGPT só para ter uma ideia de estrutura dos trabalhos que ele fazia. Então, não sei se minha pergunta ou minha questão ficou muito clara, mas é isso, tá? Muito obrigado. Eu acho que é isso que nós falamos, né? Pode servir como um auxílio, como uma ajuda. Tem uns que são realmente muito úteis, né? Tem, por exemplo, que converte artigos, textos, PDFs em vídeos, né? Faz o vídeo muito bem feito, e é impressionante como ele consegue ler o conteúdo do artigo e colocar as imagens de acordo com o texto, né? Realmente é muito bem montado. Isso pode ajudar para uma aula, por exemplo, uma exposição, pode ajudar, mas desde que se tenha estudado antes, né? Se eu falar, não, vou deixar o programa fazer, para mim apresenta isso aqui, sem ter lido nada, né? É igual quando a gente era criança, tinha a feira do conhecimento, pagava para alguém fazer o trabalho para a gente e entregava lá, né? Ele nem ia, nem estudava nada, né? É a mesma coisa, né? Para que serve? Para nada, né? Para enganar, né? Então, realmente. Sobre as instituições, ontem mesmo saiu na Europa, na Inglaterra, uma série de universidades com uma regulamentação sobre isso muito séria. Ou seja, isso está sendo estudado pelas universidades, pelos ministérios da educação e também pelos governos, parlamentos, tá? No Brasil também tem uma lei no Senado para ser votada, com 34 páginas, só para regular essa questão da inteligência artificial. Não tem, sim, tá? Mas, claro, esse Floridi, ele fala o seguinte, né, que quando ele fala de uma regulamentação soft e uma regulamentação dura, ele fala, quando surgiu mesmo na internet tudo isso, se acreditou, vamos fazer uma regulação leve, né, soft, né? Ou seja, as pessoas mesmo vão se regularizar ali, o direito não precisa intervir ali, elas próprias vão ser educadas, possivelmente, livremente, e vão utilizar bem. Resultado? Falso, né? Não deu certo isso. Então, se precisou fazer realmente uma legislação rígida, firme, né? Então, nesse ponto também, os desenvolvedores começam pensando que a sociedade vai se regularizar, ou seja, eles vão ser educados, vão aprender a usar. Mas, gente, isso não acontece, muitas vezes não acontece, né? Aí também depende, né? Depende de condição social, depende de idade, né? Depende do próprio fim que a pessoa tem, né? Se
Se a pessoa entrar no chat GPT e falar, e digitar, como eu faço uma bomba? Né? Ele vai responder, né? Mas por que você quer fazer uma bomba? Né? É uma coisa absurda. Mas é inteligência artificial, você perguntou, e a resposta. Né? Como fazer um crime perfeito? Ele pode responder? Vai responder. Né? Se vai ser o certo, não sei, mas ele pode responder, vai dar uma resposta. Né? Então, ou seja, depende também do fim que a pessoa tem com aquilo, né? Como ele vai buscar. Então, realmente, né? É preciso, ou seja, duas coisas não se excluem, tanto a formação pessoal quanto uma legislação. A formação pessoal, ou seja, a ética pessoal, é necessária para a nossa vida, sempre, né? Mas também tem que ter uma legislação que proíbe de abusos, né? Que se passe de limite, que se faça fraudes realmente contra o outro. Né? Teve uma notícia lá da China, há pouco tempo atrás, né? A pessoa fez uma chamada de vídeo para um empresário, amigo dele, assim, riquíssimo, né? Chamada de vídeo, né? Com o rosto e com a voz. E pediu lá $600 mil, né? Aí o outro foi lá, doou $6 mil, né? Só que não era aquela pessoa, era outra, né? E usou um programa de inteligência artificial que copiou o rosto e a voz e fez chamada de vídeo. E o outro acreditou. Deepfake. Então isso tem acontecido cada vez mais, principalmente na China. Né? As notícias são muito grandes sobre isso. Né? Então é preocupante, né? Muito preocupante. Né? Antigamente dava um golpe só com o telefone, agora imagina com chamada de vídeo, né? Muito pior, ainda mais para as pessoas que são mais idosas, né? Até descobrir, né, que realmente aquilo ali é uma falsidade, já foi o patrimônio inteiro, né? Então é terrível, né? Então, ou seja, é preciso uma legislação que coloque limites a isso e ao mesmo tempo precisa educação pessoal, muito importante. Bom, vou fazer um rápido comentário. Ontem nós estivemos discutindo os impactos das novas tecnologias para o direito. O embargador Cláudio Delô esteve conosco e é interessante porque nós fizemos uma análise no primeiro nível, né, dessa discussão. Então, desde o impacto dos smart contracts, no mundo do direito civil, passando pelos crimes que de alguma forma precisarão ser regulamentados. Nós temos hoje uma legislação que está tramitando no Senado, então isso naturalmente deverá ser objeto de maiores discussões e debates ao longo dos próximos dias. Mas me parece que hoje nós fomos, né, a um segundo nível, no sentido de discutir uma ética própria, uma ética que deve existir tanto a partir daquilo que o professor Sérgio Salles chamou de algorética, na semana de iniciação, na semana de integração acadêmica, que seria uma ética dos algoritmos, para evitar, por exemplo, uma discriminação algoritmo, ou o uso inadequado desses bancos de dados. Mas é muito interessante, o senhor trouxe também hoje uma ética do usuário, uma ética daquele que se coloca à frente do chat GPT, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de utilizar, e, por um lado, poder utilizá-lo de maneira benéfica, para aprimorar as competências, para desenvolver habilidades, ou, ao invés de pagar, como o senhor mesmo mencionou agora, alguém que faça um determinado trabalho, colocar para que ele faça esse trabalho automaticamente. Ele fará com um grau razoável de qualidade e o maior impacto será, sem sombra de dúvida, na formação dos nossos alunos. Então, acho que essa reflexão ela é extremamente importante. Temos hoje uma plateia com alunos de diferentes cursos e, enfim, enquanto todos esses softwares que vão, de alguma forma, nos indicar o que é, o que não é deepfake, o que é, o que não é criado pela inteligência artificial, vamos depender muito da ética dos nossos alunos e de todos os nossos professores para que o ensino continue sendo de qualidade e o conhecimento seja, de fato, transmitido. Então, com essas rápidas observações, gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, ao Padre Anderson por ter aceitado esse convite de última hora. Eu mencionei aqui no início a professora Lucia, que seria a nossa palestrante de hoje, infelizmente teve um problema, não pôde estar aqui conosco. Agradeço também a professora Adriana pelos comentários, pelas críticas e perguntas, e agradeço a todos os presentes aqui na pessoa do nosso decano, professor Francisco Marcos Roli. Uma honra tê-lo aqui conosco, professor. Muito obrigado. E nosso patrimônio tombado e, enfim, gostaria de encerrar então nossas atividades. Muito obrigado a todos.